Boa noite para vocês, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos entrar em uma aula que talvez seja a mais importante deste curso, tá? Neste, neste mês, nós iremos trabalhar somente esse tema. Ele é um tema um pouco exaustivo, mas extremamente importante. E entender este tema vai nos fazer avançar muito no que tange a área da pregação. Dito isso, Neemias capítulo 8, verso de número 5 a 8, enquanto vocês localizam o texto, quero fazer aqui uma breve oração. Senhor, obrigado por essa aula, obrigado pelos alunos presentes em aula e por aqueles que vão assistir a aula amanhã ou qualquer outro dia, que o Senhor possa se fazer presente nessa aula, ilumina os olhos do nosso entendimento, que possamos prosseguir avançando e melhorando na nossa vida ministerial e na nossa vida prática. Nos conduza, nos ensina a interpretar melhor as sagradas escrituras e mais ainda a viver com obediência em nome de Jesus. Bom, vamos lá? Neemias capítulo 8, verso de número 5 a 8. Como hoje na aula está somente nós, eu vou ir devagarzinho. Pode ler o texto? Vocês já encontraram? Pode ler, meus amigos? Então, vou ler então. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados com o rosto em terra. Os levitas, Jesuá, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Bom, esse verso de número 8 aqui, ele é o verso tema, assim, para nós, é o texto áureo que nós vamos trabalhar. Eu vou ler ele novamente. Leram o livro da lei de Deus. Então, a primeira coisa que acontece no momento em que estamos no púlpito é a leitura do texto. Então, a leitura do texto precisa ser uma leitura limpa, uma leitura clara. Aí ele dá continuidade dizendo assim, ó, interpretando. Então, depois de ler, eu preciso interpretar. Eu vou ir devagarzinho. Depois de interpretar, eu preciso explicar. Por que eu preciso ler, interpretar e explicar? Aí a resposta vem depois, ó. A fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Dito isso, vamos aqui para o nosso tema de aula. Vamos trabalhar aqui um pouquinho o significado original acerca da hermenêutica bíblica. Bom, todo texto que nós lemos, em qualquer parte da Bíblia, ele tem um sentido original pretendido pelo autor. E qual é a nossa tarefa como ministro da palavra?
A nossa tarefa não é criar um significado, não é achar um significado novo. Não. A nossa ideia é descobrir o significado que o autor colocou. Então, por exemplo, o texto que nós lemos aqui, o sentido do texto eu não posso interpretar baseado no meu pensamento hoje brasileiro paulista. Não. Eu preciso entender quem está escrevendo, para quem está escrevendo, na época em que está escrevendo, o contexto em que esse verso está escrito. Então, a ideia central da hermenêutica eu vou fazer uma alusão aqui e até compartilhar uma imagem aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui essa imagem. Acho que essa imagem aqui é bacana. Ó. O objetivo do pregador é que ele precisa ser como um arqueólogo e não um pintor. Fica com essas duas figuras na cabeça, o arqueólogo e o pintor. E por que eu preciso ser o arqueólogo e não o pintor? Porque o arqueólogo, ele vai começar a desvendar o que esse texto significa para a época. Ele não vai tentar entender ou atualizar para aquilo que ele significa hoje. A pergunta que seria feita para a maioria de nós seria: o que esse texto significa para você? Mas a pergunta correta não pode ser essa. A pergunta correta tem que ser: o que o autor quis dizer quando ele escreveu? Então, um exemplo claro aqui, quando a gente compra uma casa, por exemplo, a gente compra uma casa. Peraí, que eu acho que tem alguém pedindo para entrar. Eu acho que é impressão. Tá. Bom, quando a gente compra uma casa, nós vamos ter ali o contrato de compra e venda. E esse contrato ele foi redigido pelo advogado. Então, quando nós pegamos esse contrato, não é baseado naquilo que eu acho que ele significa. Eu preciso olhar com o olhar do advogado que escreveu. O texto, o contrato de compra e venda, ele não significa aquilo que eu desejo. Eu preciso entender que o texto bíblico, ele não significa aquilo que eu desejo que ele significa. Eu não posso pegar um versículo isolado e colocar dentro de um pensamento meu baseado naquilo que eu acho. Não dá. Ele tem um sentido original. Então, a Bíblia, ela nunca vai perder a autoridade de me confrontar, me corrigir e me transformar. Existem duas palavras aqui para a gente poder colocar uma ao lado da outra, que é a palavra exegese e a palavra eisegese. O que modifica uma da outra, tá? Vou explicar aqui para vocês o termo técnico, mas também o significado prático. A palavra exegese é o jeito correto. Ela significa extrair, tirar para fora. Quem é que faz esse trabalho? O arqueólogo. Por quê? Você vai escavar o texto para descobrir o tesouro que o autor deixou lá. Então, vou repetir isso aqui. O que é exegese é quando eu estou cavando para descobrir o tesouro que o autor deixou lá escondido para eu e você encontrar. E o que é exegese? Exegese é o jeito errado. Se exegese significa extrair, tirar para fora, exegese significa inserir, colocar para dentro.
E se a exegese é o trabalho do arqueólogo, a exegese é o trabalho do pintor. Por quê? O pintor está vendo ali uma tela branca, aonde ele vai pintar com as próprias opiniões, com as próprias experiências, com os próprios preconceitos. Então, eu não posso agir na exegese. Eu preciso atuar dentro da exegese. Por quê? O pregador que vai na exegese, ele vai alimentar o ego das pessoas. Mas o que vai na exegese, ele vai alimentar a alma da igreja, porque ele vai falar daquilo que está no texto. Então, um prega o que está no texto, exegese. O outro, o que está na sua cabeça, exegese. Então, até aqui, eu preciso entender que eu preciso ser um exegeta e o meu trabalho é um trabalho de um arqueólogo. Parece que tem gente pedindo aqui para entrar. Deixa eu ver se é impressão minha. Porque aparece em alguns momentos o barulho. Ah, mas é o barulho do WhatsApp. Então, deixa eu desconectar aqui. E aí a gente fica só com a parte da aula. Passar aqui para a próxima parte. Vamos falar aqui acerca da espiral da hermenêutica. Então, a interpretação, ela acontece em um movimento contínuo e progressivo. Então, o intérprete, ele tem aqui um núcleo, ó, esse meio aqui, ó, esse círculo, nós podemos chamar esse círculo aqui de núcleo. E esse núcleo, ele é composto de várias camadas. Então, quais são essas camadas? Nós temos a camada do texto. Vocês estão conseguindo ver a imagem aí, vocês dois? Ó, ampliei a imagem aqui para ficar melhor. Flávio e Luiz, estão conseguindo enxergar? Tá dando para ver a imagem, Flávio? Maravilha. Luiz, está conseguindo enxergar a imagem? Tô achando que o do Luiz caiu, viu, Flávio? Mas eu vou dar continuidade, ele retorna daqui a pouco, ó. Vamos lá. Nós temos aqui a camada do texto, a camada do contexto histórico, a camada da gramática, a camada do gênero literário, a camada da teologia bíblica, a camada da aplicação contemporânea. Por que é importante a aplicação contemporânea? Porque o texto é antigo e o ouvinte é contemporâneo. O texto antigo precisa trazer uma lição para os dias de hoje. Só que eu não posso fazer uma aplicação sem trabalhar o texto, o contexto, a gramática, o gênero e a teologia do texto. A gramática, a aplicação é o último estágio. Então, cada ciclo ele leva o intérprete mais próximo do sentido correto. Então, numa analogia simples, vamos pensar aqui no foco de um microscópio. Você começa ali olhando a lâmina de longe, ele vai te dar ali uma visão geral. Aí, conforme você vai girando o botão, é como se você estivesse trazendo para o nosso contexto aqui de hermenêutica, analisando a história, a gramática, o gênero. Então, a imagem que estava embaçada, ela vai deixando de ficar embaçada e ela começa a ficar mais nítida. Então, nós vamos trabalhar aqui, primeiro passo, o texto. O que é que eu preciso fazer no texto? Como eu demonstro que eu sou um pregador preparado? Na leitura. Então, se a minha leitura é feita com dificuldade, gaguejando, tropeçando, eu já demonstro despreparo na hora da leitura. A maneira como eu entendo que estamos preparados na parte do texto, quando eu estou seguro daquilo que eu vou pregar, é na leitura. Quando eu respeito, vírgula,
acentuação, pontuação. Então, o primeiro ponto é o texto. O segundo ponto é o contexto. E o contexto, ele é talvez, eu ia dizer que é a parte mais importante, mas ele não é a parte mais importante. A parte mais importante é o texto. Mas se tratando da parte da comunicação, o que vem logo unificado ali ao texto é o seu contexto. Tem uma frase conhecida de que texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então, aqui, eu vou utilizar aqui um exemplo prático aqui para vocês. Se eu falar para vocês assim, ó, eu peguei o banco, o que é que vocês entendem com isso? Eu sei que vocês gostam de digitar, mas dessa vez eu vou pedir para vocês interagir na fala. Se eu digo, eu peguei o banco, vocês entendem o quê? Um de cada vez. Primeiro, Luiz. Vai lá, Luiz. Pode abrir a câmera? A gente entende que você pegou o banco. Então, quando eu digo eu peguei o banco, você entende o quê? Que você pegou o banco. Que tipo de banco? Aí é complicado. Pensa. Ó, o que você entendeu, de acordo com a sua fala, é que eu peguei um banco de se assentar. Sim ou não? Sim. Flávio, seu entendimento é o mesmo? Ou o seu entendimento seria outro? Sim, o entendimento depende do contexto e ambiente, né? Por exemplo, eu peguei o banco, objeto, mas se você está falando de uma igreja, numa roda de cristãos, e você falar eu peguei o banco, pode ser uma disciplina. Boa, muito boa. É exatamente isso que eu queria, aí onde eu queria chegar. Porque, por exemplo, Flávio, quando eu digo assim, ó, eu peguei o banco, o que que eu fiz? Eu assaltei uma agência financeira? Peguei o banco. Eu sentei numa cadeira? Peguei o banco. Eu peguei um banco de sangue num hospital? Eu preciso olhar o contexto, porque se eu não olhar o contexto, a frase isolada pode significar muitas coisas. Então, o contexto, ele tem uma importância enorme. Então, quando se trata de contexto, eu vou apresentar aqui para vocês 5 tipos de contexto. E eu vou deixar aqui anotado também, ver se na próxima, aqui, ó, esses 5 tipos de contexto. Acredito que a imagem está aparecendo para vocês. O primeiro contexto é o contexto imediato. Então, eu ia anotar, mas como está passando aí no slide, eu acho que vocês podem fazer essa anotação. O que é o contexto imediato? Eu vou chamar ele de vizinho da frente e vizinho de trás. Por quê? É o versículo que vem antes e o versículo que vem depois. Eles são o contexto imediato. Só que nós temos também o contexto do livro. O contexto do livro eu vou chamar ele de casa inteira. Então, aonde o livro está, aonde o versículo está. Então, por exemplo, eu estou lendo um versículo em Gálatas. Aquele verso que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Tá. Para entender esse verso em si, se eu quero ampliar o meu entendimento, eu preciso entender o contexto imediato, o versículo que vem antes, o versículo que vem depois. Eu preciso entender o contexto do livro. Por quê? Eu preciso entender qual é o propósito da carta de Gálatas, porque se eu entender o propósito, fica mais fácil entender o versículo. Fez sentido isso aqui para vocês? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio e entender? Então, nós trabalhamos aqui o vizinho de trás e de frente, que é o contexto imediato. A casa inteira seria o contexto do livro. Aí nós temos o bairro. Qual que é o bairro? O contexto do autor. Por exemplo, nós temos o apóstolo João.
que escreve o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de João, escreve as 3 epístolas que estão lá para o final da Bíblia, epístolas gerais, e ele escreve o livro do Apocalipse. Então, quando nós entendemos o contexto do autor, acho que travou. Está travando aí para vocês? Aqui tá normal. Tá de boa aí, Luiz? A minha imagem. Então, o que seria o contexto do autor? O contexto do autor, eu vou entender, baseado em cada um dos seus livros, o seu estilo de escrita, o alvo que ele busca, o seu público-alvo, fica fácil de entender assimilando cada um dos livros. Então, a maneira como está escrito as epístolas de João, você vai achar certas similaridades com o Evangelho, que ele também escreveu. Nós temos também o contexto histórico-cultural. O contexto histórico-cultural ele é de extrema importância, por quê? Ele vai falar acerca da época da construção. Então, ele vai trabalhar ali a cultura, a política e a geografia daquele tempo. Observe como que o contexto ele é importante. E nós temos o contexto canônico. E quando a gente fala de contexto canônico, aí eu vou falar da cidade inteira. Aí já enquadra na Bíblia toda. Aonde que está a maioria dos erros de interpretação? Quando eu tiro o versículo do seu contexto. Como que eu faço isso? Eu dei o exemplo da frase, eu peguei o banco. Mas nós temos na Bíblia diversos versos que falam acerca disso. Nós trabalhamos aí em aulas passadas o posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem lê o versículo isolado vai pensar que é um verso motivacional, aonde eu posso ser rico, posso ostentar, posso tudo porque Deus me fortalece. Mas quando eu olho o contexto, Paulo não está falando desse tipo de poder. Ele está falando que já padeceu necessidade, já teve dias difíceis, mas que com Deus ele pode todas as coisas. Então, eu preciso ter essa importância do contexto. Trabalhar o contexto imediato, vizinho de frente e de trás. Trabalhar o contexto do livro, que é a casa inteira. Esses 2 talvez sejam os mais importantes para quem está começando. Os demais vai acrescentando aí com o tempo. Um outro detalhe é acerca da gramática. A gramática, ela é extremamente importante. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita em palavras. Então, eu preciso compreender a linguagem dessas palavras. Eu preciso entender as regras que essa linguagem está apresentando. Então, vai ser necessário compreender tempo verbal, é necessário. Se o verbo está no... Porque, olha esse detalhe interessante, ó. Deixa eu ver se o próximo slide ele trata a esse respeito. Ó. Ele trata, ó. Olha que interessante isso aqui que eu vou passar para vocês. Ó. Quando nós temos ali algum verso que a conjugação está no passado, ele está apresentando um fato resolvido. Quando a conjugação está no presente, ele está apresentando uma ação contínua. E quando ele está no futuro, ele está apresentando uma promessa. Vou deixar escrito aqui para vocês, ó. Passado, fato resolvido. Presente, ação contínua. Futuro, promessa. Tá aqui, ó. Mastigadinho para vocês. Então, um exemplo disso aqui é Efésios capítulo 5, verso 18. Está escrito assim, ó. Enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta. Essa conjugação aqui, no entendimento de vocês, está no passado, no presente ou no futuro?
Presente. No presente. Então, se está no presente, Flávio, é um fato resolvido, uma ação contínua ou uma promessa? É uma ação contínua. Exatamente. Então, se tratando de um ato contínuo, uma ação contínua, esse encher-vos do Espírito Santo é para sempre se encher. É uma ação que não vai parar, é uma ação contínua. Então, nós temos também um grande exemplo aqui, eu vou pedir até para abrir esse texto aqui, de vocês dois, Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12. Filho. Depois você. Hebreus, capítulo 12, verso de número 1. Quem pode fazer essa leitura para nós aí dos dois? Vai, Luiz. Hebreus 12, Luizão. Hebreus 2, capítulo 1. 12, 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Luiz, qual é a primeira palavra do versículo? Portanto, Portanto, não é uma palavra de início. Ela é uma palavra de continuação. Ninguém inicia um texto com a palavra portanto. Se existe uma palavra portanto, significa que existe uma história antes. E o que é que existe antes da palavra portanto, que aparece aqui em Hebreus 12, 1? O que existe é o capítulo 11. E no capítulo 11, o que nós temos? A galeria dos heróis da fé. Então, o capítulo 12 não começa no verso 1. Ele começa no capítulo 11. Então, entender isso aqui muda toda a dinâmica. Palavras como portanto, mas, porque, todavia, para quê, elas significam que existe algo vindo antes. Existe algo atrás que eu preciso conferir para poder sustentar esse argumento. E aí nós temos também os pronomes. Nós temos aí o nós, o vós, meu. Então, eu preciso entender o pronome para que eu possa entender o destinatário da promessa ou advertência. E muitas vezes nós perdemos o entendimento de algumas doutrinas por conta desses detalhes. Eu não preciso ser um nascido estudante de grego ou hebraico para parecer intelectual. Se eu usar a gramática de forma correta para estruturar os tópicos do meu sermão, vai sair de forma eficaz. Eu apresentei para vocês acerca do contexto histórico-cultural, né? E qual é a importância do contexto histórico-cultural? A Bíblia, ela foi escrita para nós, mas ela não foi escrita para a nossa época e nem no nosso contexto. Então, para entender o texto, eu preciso fazer as perguntas que um jornalista faria. Quais perguntas? Quem foi que escreveu? É importante eu saber. Para quem que ele escreveu? O que ele escreveu? Quem escreveu? E qual era o problema que ele estava enfrentando? Mais uma vez, quem escreveu? Para quem escreveu? Quando escreveu? Por que escreveu? Qual era o problema enfrentado?
coloque essas 5 perguntas quando você for meditar no próximo texto. Vou deixar anotado aqui para você. E quando você for pregar a próxima vez, estou tentando colocar aqui, mas ele não está deixando. Vamos ver se agora vai. O meu teclado parou. Não vai dar para escrever para vocês, me perdoa. Então, quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu, qual é o problema que está enfrentando. Essas 5 perguntas, elas mudam totalmente o seu devocional. Hoje, por exemplo, foi um dia que o Luiz pregou. Quando você estava meditando, Luiz, você chegou a se fazer essas 5 perguntas? Porque se você ainda não faz, eu tenho certeza que na próxima você já vai começar a fazer. Sim ou não? Sim. Hoje você pregou em Atos capítulo 2, certo? Sim. Se eu perguntar quem escreveu, você consegue me dizer? Doutor Lucas. Muito bom, Luiz, obreiro aprovado. Quem escreveu, você faz ideia? Para quem ele escreveu a carta de Atos? Foi para os Hebreus? Não, não foi para os Hebreus. Você arrisca essa, Flávio? Não vou arriscar, não. Vou deixar. Vai deixar passar, né? Então fica aqui o desafio para os meus amigos, ó. Livro de Atos, ó. Sabemos uma pergunta. Quem escreveu é o Dr. Lucas. Então a linguagem é de um médico e de um historiador, porque ele é médico e historiador. Para quem ele escreveu? Para Teófilo. Quando foi que ele escreveu? Por que ele escreveu? Qual é o problema que está sendo enfrentado? Então, o livro de Atos são as ações do Espírito Santo. Os atos apostólicos também são refletidos nas ações do Espírito Santo no livro. O livro de Atos apresenta ali uma perseguição contra a igreja, mas também apresenta o crescimento da igreja, o nascimento e o crescimento, a vinda do Espírito Santo. Com muito detalhe, a gente consegue enriquecer a mensagem quando fazemos 5 perguntinhas para o texto. Vamos dar continuidade? Ó? Então, para a gente poder entender as cartas de Paulo, os evangelhos proféticos, etc., eu preciso entender como era viver naquela época. Porque se eu não entender o contexto disso, é como se eu estivesse lendo uma carta de amor há 4.000 anos atrás. Se eu não entender os costumes daquela época, eu vou achar a carta estranha. Vai soar estranho para mim. Então, outro ponto interessante aqui para a nossa aula é o gênero da nossa leitura. O gênero ele é extremamente importante. Quais são os gêneros que nós temos aqui? Nós temos a lei, nós temos poesia, nós temos profecia, nós temos a literatura apocalíptica, e cada gênero ele tem o seu significado. Ó. Eu deixei aí uma imagem aí bem bonitinha aí para vocês, que vai ajudar bastante se vocês quiserem printar isso aí. É uma tela muito importante, porque se o gênero ele for narrativo, o que seria um gênero narrativo? São histórias. Então, por exemplo, o livro dos reis, o livro das crônicas, a primeira e segunda de Samuel. Por que eles são chamados de livros históricos? Porque são as histórias. Livro de Juízes são livros históricos. Livros históricos, eles são
descritivos. Existem livros que são dentro da descrição e livros que são dentro da prescrição. Eu sei que talvez vocês vão ficar um pouco preocupados, porque eu estou trabalhando muito termo técnico, só que as próximas aulas nós vamos aprofundar cada um deles devagar. Então, nessa primeira aula, eu sei que eu estou entregando muita coisa que não vai ficar na cabeça de vocês de uma vez. Nós vamos trabalhar aula após aula, cada um desses gêneros, tá bom? Então, vamos lá. Se tratando de livros históricos, qual é o gênero dele? Narrativo. Narrativo significa descrição. E o que é uma descrição? É mostrar o que aconteceu. Então, nos livros históricos, na descrição, está sendo mostrado o que aconteceu. Então, exemplo, Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Está lá o registro histórico. Se alguém falar assim, está na Bíblia? Está na Bíblia. De que forma que está na Bíblia? Como descrição ou como prescrição? Está como descrição. Eu já vou falar o que é a prescrição. Porque a descrição só mostra o que aconteceu. A prescrição, ela vai dizer aquilo que Deus quer que nós façamos. É diferente da descrição, que só mostra o que aconteceu. Então, Salomão ter 700 mulheres e 300 concubinas não significa que Deus aprova essa conduta. Fez sentido isso aqui para vocês? Deixa eu pedir uma água aqui para o Matheus. Vai lá, o copeiro. Então, vamos pegar aqui agora um outro gênero. As cartas paulinas. As cartas paulinas, vamos lá. Nós entendemos que descrição é mostrar o que aconteceu. E prescrição é mostrar o que nós devemos fazer. As cartas paulinas, elas são de gênero. Elas significam descrição ou prescrição? Descrição. Prescrição. Não. Prescrição. Prescrição. Por que, Luiz? Porque a descrição é para mostrar o que aconteceu. História. E a prescrição é o mandamento, é a doutrina, é o ensinamento, o que eu devo fazer. Então, nas cartas de Paulo, ele não está mostrando o que aconteceu. Nas cartas de Paulo, ele está mostrando o que nós devemos fazer. Você pode ver aqui, um verso muito conhecido dele é: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, é ação para aquilo que nós devemos fazer. O mandamento para aquilo que nós devemos fazer não é descrição, é uma prescrição. Então, quando eu entendo o gênero do livro, isso facilita a minha compreensão dele. Obrigado, filho. Tá bom. Nós temos também um outro gênero. Qual é o gênero? É o gênero da poesia. É o gênero da sabedoria sapiencial. Quando eu falo de poesia, quais livros vêm à cabeça de vocês? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Falta um. É o livro de Jó. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, eles são a linguagem do coração. É a expressão de sentimentos através das metáforas. Por exemplo, nós temos um verso que vai dizer assim, ó: Deus é minha rocha. Mas Deus é feito de madeira? Deus é feito de pedra? Não. Então, por que o autor está dizendo que Deus é a sua rocha? Ele está querendo dizer que Deus é firme e seguro. Então, quando nós estudamos os livros poéticos, nós vamos encontrar muitas metáforas. O sentimento através das metáforas. Por quê? Porque o poeta ama metáfora. Então, dizer que Deus é a rocha dele, ele não está dizendo que Deus é feito de pedra, mas ele está dizendo que Deus é a sua fortaleza.
E nós temos um outro gênero também, que são as leis. As leis, elas são a santidade de Deus em regras, códigos civis, cerimoniais. Então, o que seriam essas leis? Quais livros estaríamos trabalhando? Livro do Gênesis, do Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá. Seria Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. São os 5 livros aí do Antigo Testamento em hebraico. Então, nós entendemos aqui, bem por cima, vamos ampliar nas próximas aulas, o gênero para cada interpretação. Um outro detalhe que nós temos aqui são as parábolas, as profecias e a literatura apocalíptica. Bom, se tratando das parábolas, as parábolas elas possuem uma ideia central. Então, antes da gente começar a alegorizar, colocar tipologia, projeção profética, eu preciso entender o literal. O literal é a primeira parte do texto. O literal é o mais importante do texto. Antes de qualquer tipologia, antes de qualquer projeção, antes da teologia sistemática, eu preciso entender o contexto imediato. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá, Lucas capítulo 15. Agora vai lá você, Flávio. Lucas 15. Lucas 15. Deixa eu abrir o texto aqui também. Deixa eu pegar aqui. Ó, vai lá. Lê a partir do verso 1. E aí você pode ir até... Vai lendo aí. Vai lendo aí, a partir do verso 1. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Pausa E aí. ele... Pausa aí, ó. Lucas 15, ele é conhecido porque ele tem 3 parábolas, né? 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido, certo? Só que o texto não começa falando de parábolas. O texto começa falando que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvir Jesus falar. Só que os fariseus e os mestres da lei criticavam ele porque ele recebia pecadores e comia com eles. Continue na leitura, Flávio, verso 3. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? Agora achando... lê o verso de número 8. Ou qual mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a... Olha que detalhe, Flávio. Você leu aqui, na continuação, um verso de uma parábola, um verso da outra parábola. Teria uma terceira aqui, mas eu vou deixar essa leitura para depois. A parábola, ela tem um sentido aqui. Qual é o sentido aqui? O resgate do perdido. O resgate do perdido. Mas por que o texto está falando do resgate de um perdido? Porque a resposta está no verso 1 e 2. Porque os fariseus e os mestres da lei estão achando ruim que Jesus recebe pecadores para comer com eles. Jesus está dizendo que
são exatamente esses que estavam perdidos. E aí ele vai trabalhar em 3 parábolas para explicar esses 2 versículos. Então, o mais importante aqui não é as alegorias que eu faço na parábola. O mais importante, se tratando da hermenêutica, respeitando o texto, é eu entender qual é o sentido da parábola, a ideia central da parábola. Por exemplo, nós temos ali Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós temos a parábola do semeador. O foco de Jesus é ensinar o quê? Plantação? Não. O foco de Jesus é ensinar o reino de Deus. Com a linguagem da plantação. Então, a ideia central é o reino de Deus, apresentar o reino de Deus. E na explicação, ele vai utilizar uma parábola. Então, a parábola, ela nunca tem um fim em si mesma. A parábola, ela sempre está apontando para uma verdade. E quando eu sou o leitor, e eu vou pregar dentro de uma parábola, eu preciso entender para onde ela está apontando. Por que Jesus está dizendo uma parábola? Tem um sentido ali por trás. E aqui que é o meu desafio como arqueólogo de cavar para encontrar esse tesouro. Nós temos uma outra coisa também, que são as profecias. E as profecias, elas são as linhas do tempo, né? Então, a profecia bíblica, ela não é a adivinhação do futuro. Ela é a proclamação da verdade de Deus. E elas vão operar em 4 níveis de cumprimento, tá? Deixa eu ver se nos slides eu tenho... essa parte aqui eu não deixei anotada para vocês, mas acho que dá para a gente trabalhar aqui um pouquinho em cima. Bom, se tratando da profecia, eu preciso entender o contexto histórico, porque o cumprimento, às vezes, da profecia já foi realizado nos próprios dias do profeta. Aí eu tenho o cumprimento parcial ou cumprimento progressivo. Como que ele funciona? É o cumprimento ao longo da história, né? Então, ao longo da história de Israel, vai ocorrer esse cumprimento da profecia. Aí nós temos o cumprimento cristocêntrico, que é quando o cumprimento é feito em Jesus. E aí nós temos o cumprimento final, o cumprimento escatológico, quando essas coisas ainda vão ser consumadas. Então, eu tenho aqui os 4 tipos, tá? Cumprimento nos dias do profeta, seria o contexto histórico, cumprimento histórico. O segundo, cumprimento parcial ou progressivo, que é ao longo da história. O terceiro é o cumprimento cristocêntrico, que é o cumprimento feito em Cristo. E o quarto é o cumprimento final, cumprimento escatológico. Nós temos também aqui a literatura apocalíptica. Eu vou chamar ela de o teatro de Deus. Por que eu vou chamar ela de o teatro de Deus? Porque o livro do Apocalipse ele é marcado por símbolos, imagens, números e metáforas. Então, no livro do Apocalipse, nem tudo vai ser entendido literalmente. Os símbolos comunicam realidades literais, os símbolos representam figuras. Por exemplo, nós temos ali Jesus com uma espada saindo da sua boca no Apocalipse. Isso não quer dizer que tem uma espada saindo literalmente da sua boca. Isso está representando o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Então, eu preciso entender essa questão do gênero exatamente por conta disso. Porque se eu aplicar, por exemplo, o contexto dos poéticos nas cartas paulinas, eu vou bagunçar tudo. Vou fazer uma grande salada de fruta. Então, nem sempre, se tratando de literatura apocalíptica, eu vou interpretar no seu sentido literal. Algumas coisas sim, outras nem tanto. Caminhando aqui para a última parte da nossa aula,
nós temos ali acerca da sombra e da realidade. Como que eu interpreto o Antigo Testamento no Novo, tá? Então, a Bíblia, ela não é uma coleção de histórias morais isoladas. Ela inteira, do Gênesis ao Apocalipse, do início da Antiga Aliança até o último livro da Nova Aliança, é a história completa de Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele é sombra, e o Novo Testamento, ele é a realidade. Então, como que eu provo isso? Nós temos ali Gênesis 22. No Gênesis 22, o Abraão está indo levar o Isaac para ser sacrificado em um dos montes de Moriá. A gente sempre fala no Monte Moriá, mas Moriá tem um monte de monte. Então, é em um dos montes de Moriá que o texto está apresentando. Então, a exegese do texto vai mostrar o quê? Que Abraão está sendo obediente, só que a tipologia bíblica aqui, a revelação da sombra, está apontando para Jesus subindo o Calvário com a cruz de madeira nas costas. Então, em um certo momento, o Isaac vai ser trocado pelo carneiro no arbusto. Tem uma substituição ali. É exatamente o que acontece no Calvário. Quem era para ser morto naquela cruz era eu e você. Só que no ato da substituição, o carneiro, que é um cordeiro na fase adulta, assume o meu lugar. Então, Cristo nasce como cordeiro, mas ele morre como carneiro, porque ele nasce na manjedoura como cordeiro, mas quando morre, ele não é uma criança. Quando ele morre, é adulto, é carneiro. Então, toda vez que eu prego. Isso, mestre. Então, toda vez que eu prego na antiga aliança, eu preciso conectar a nova aliança, porque senão não vai fazer sentido. Eu vou estar preso na sombra, e não faz sentido estar preso na sombra quando eu já tenho ali a realidade. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar os gêneros narrativos, vamos trabalhar as epístolas, a poesia e vamos trabalhar também a lei. Nós vamos trabalhar a descrição, a prescrição, a linguagem do coração e a santidade de Deus. E aqui eu quero entregar para vocês textos para vocês meditarem, que vão ser os textos que nós vamos trabalhar, e eu gostaria muito que vocês fizessem aí essa anotação, tá? Nós vamos trabalhar, se tratando de narrativa de inscrição, nós vamos trabalhar a história de Jefité, o voto de Jefité. Então, vou anotar aqui para vocês, copiem aí, ó, narrativa de inscrição. Juízes 11, 30 a 39. Nós vamos trabalhar também ali as epístolas. Vou perguntar mais uma vez: epístola é descrição ou prescrição? Prescrição. Muito bom. E por que que ele é prescrição? Vocês lembram por quê? É o que Deus quer, Boa. prescrição é o que Deus quer que aconteça. É o que Deus quer que façamos. Que façamos. Se você quiser colocar uma palavra para resumir tudo isso, é o mandamento. O mandamento é o que Deus quer que façamos. E a descrição, conseguem me dar uma definição da descrição? Descrição é o relato do que aconteceu no momento. Exatamente. Relato do que aconteceu no momento. Muito boa. Então, deixando aqui para vocês, ó, anotem aí para vocês não perderem isso aqui, tá? Porque eu não vou mandar isso aqui no grupo. Quem quiser vai ter que assistir a aula. Um a 4.
Então, nessas próximas aulas, nós vamos desenvolver acerca destes temas, tá bom? Vamos tentar trabalhar aí na próxima aula. Vou tentar trabalhar tanto a narrativa quanto as epístolas, tá? Não sei se dá tempo de trabalhar os dois. E na outra aula trabalhamos poesia e lei. O foco será esse. Agora, se não for possível, a gente vai trabalhando um tópico por vez. Amém, meus irmãos? Alguma pergunta até aqui? Vou parar de compartilhar agora a tela e encerrar a gravação. Se vocês tiverem pergunta, eu respondo com a gravação encerrada.